Sente aqui no chat. Exatamente. Meninas, vocês estão conosco hoje. Nos seus atletas, quando você vem para um trabalho de off-season, você estima uma quantidade de proteína por quilo corporal? Você vai para um cálculo científico? Ou por estarmos falando de fisiculturismo, você acaba saindo um pouco da base científica e trabalha mais no intuitivo? Científica. Então eu gosto de mirar em dois. Só que aí, né, você tem as particularidades da vida da pessoa. Então, assim, você mira em 2, dá tantos gramas. Vamos dividir por refeição. Vai ter uma refeição que vai ficar 60 gramas? Não. 60 de frango, por exemplo. Fica ridículo. Então, na verdade, depois que você tem um valor, uma estimativa de valor, você vai calcular com base nos alimentos que a pessoa vai usar e extrapola um pouco, desce um pouco. Mas, assim, sempre, minha linha de raciocínio é: começa acertando a proteína, depois coloca a gordura, o resto complementa com carbo. É isso aí, sempre. E lógico, o pessoal se prende muito, estava falando com o Arthur disso essa semana, em tipo, pegar, jogar na fórmula, calcular a dieta e ter um preciosismo do cacete, assim. Ah, é 23... Quantas calorias tem a minha dieta? 2,5 passou aqui agora. Passou. Não, mas não é 41 gramas de proteína? Exatamente. Deu 39. A galera fica... E a gente tava falando justamente isso. O pessoal que preza mais por isso, que é preciosismo nesse tipo... Numérico. Ah, mas do macarrão pro arroz dá uma diferença de 2% no carboidrato. Esses caras que ficam em cima disso são os caras que furam a dieta. Que menos faz a dieta. Menos tem É o que resultado. menos Por faz. que será? É verdade. É o cara que fica assim: ah, doutor, mas esse aqui, ó, você colocou tantos por cento, mas na tabela brasileira de composição dos alimentos é tantos por cento. Cara, o que as pessoas têm que entender é, principalmente trabalhando em atleta, a primeira dieta é um chute. Você vai dar um chute, lógico, você tem um embasamento científico ali. Da TMB, né? Um contexto. Deu um chute, você estima qual que é o gasto da pessoa e você vai acompanhar e você vai ver em 30 dias. A previsão que eu tinha era de ganhar massa. Aconteceu ou não? O que eu vou reajustar a partir de agora? Então, não é um cálculo exato, mas é uma variação. E isso funciona tanto para dieta quanto para hormônio. Sim. Então, a pessoa... Você está em X. É 2X agora. Ou é 1.5x. E você vai fazendo esses ajustes. A gente estava falando no Correia semana passada, o Cris Aceto, por exemplo, ele fala assim: sal corta pela metade. Ele não fala sal 2 gramas, 3 gramas, 1.5 gramas. Diminui, aumenta, dobra, corta. Porque ele quer que você trabalhe com o que você está acostumado. O que você está fazendo. Tá, eu tô vendo o seu físico. O que você está acostumado tá assim, certo? Eu preciso deixar você mais seco, corta isso pela metade. Às vezes a metade do seu é o dobro do outro. Exato. Exatamente. E por isso a questão do sal é tão individual, por exemplo. Porque as pessoas tomam quantidades diferentes de água por dia. Então, você tem que trabalhar exatamente com dobra ou corta pela metade. Não dá para você colocar um número perfeito para essa pessoa, porque no dia a dia dela, a maioria das pessoas comuns nem anda com garrafa de água e nem controla quanta água bebe. Não sabe. O cara não sabe. Se pergunta quanta água você tomar, uns 10 copos. Não, o cara O fala pior, assim... eu tomo muita água, eu tomo 2 dessas daqui, ó. De 500 Ou ml. então você pergunta, você bebe uns 4 litros por dia? O cara, claro. Aí eu falo assim, não, então daqui a essa semana você mede. Agora o cara fala, pô, doutor, bebi só um, cara. É difícil. Mas o que o Caminhascão falou, e até o Arthur, a gente trabalha faz tempo nisso, é esse feeling de retorno, né? Tipo, cada consulta, uma avaliação física, como é que foi aquele período da pessoa. Tem vezes que não conseguiu treinar direito, mas manteve a dieta. Então, realmente, para pessoas normais que a gente atende no consultório sem ser atleta, é muito disso. Agora, quando entra atleta mesmo, um cara, tipo, né, muito mais específico, é muito mais fácil de ver o resultado em dias. Em dias, Em Você dias, consegue ver em dias, né? Dentro do trabalho de emagrecimento, e a galera que está aqui acompanhando, eu acho que fica aqui o aprendizado nessa primeira rodada, que talvez a proteína seja o seu principal aliado. E que você não precisa ter medo de consumir uma alta taxa de proteína, ou comparando a proteína do seu amigo que está para hipertrofia. O Dr. Felipe Donato deixou bem claro, é muito comum pessoas em processos de emagrecimento, principalmente em obesos, utilizarem boa parte das suas calorias diárias, da sua necessidade de consumo de caloria diária com proteínas. E o que você ganha com isso? Você ganha saciedade.
você melhora até o seu processo de gasto calórico, porque a proteína é termodinâmica. Você tem uma facilidade muito grande de manter a sua fome controlada, porque o processo enzimático digestivo da proteína é muito mais complexo que o do carboidrato, por exemplo. Densidade calórica. A densidade calórica da proteína é muito menor do que a gordura. Nós estamos falando de menos da metade. Então, se você está emagrecendo, não tenha medo de consumir proteínas. As pessoas às vezes ficam só na salada e pegam um peitinho de frango assim. Exato. Claro, quanto maior a restrição calórica, mais rápido você vai atingir o objetivo. Mas isso é sustentável por quanto tempo? Segundo fator, e o risco que você corre de gerar compulsão e um dia acordar e atacar a geladeira, destruir tudo e perder um trabalho de 2, 3 dias. Ou terceiro, de se tornar uma pessoa insuportável. Então, o Kaminsky falou uma coisa muito concreta. Nós estamos falando de pessoas comuns que precisam aliar 3 pilares: qualidade de vida, certo? Vida social e profissional e a estética. Se essa coisa aqui bagunçar, meu amigo, você vai desanimar da estética e você não sai do lugar. Então, você precisa fazer esse balanço. Você não é um atleta, você não vive disso. O atleta não, é a profissão dele, a vida dele, a cabeça dele é totalmente diferente. Então, cara, ele... Entendeu? Ele vai se bobear, fica até separado da mulher, se divorcia, não tem mulher nenhuma, mas ele vai cumprir o objetivo dele. Mas isso não vai significar que ele não vai ficar insuportável, ele fica. O atleta fica insuportável. Sim. Tem atleta em pré-contest que é doído, cara. Todo atleta em pré-contest já fica meio esquisito. Entendeu? O Arthur Rascheri aqui é atleta de fisiculturismo.